Agora nós vamos para a aula 9, que é a aula correspondente às medidas de dispersão. Então, só relembrando, de pouco... só relembrando aí a aula anterior a essa, nós estávamos tratando das medidas de posição, né? Nós falamos de uma coisa chamada tendência central, que é uma tendência que os dados possuem de se agrupar em torno do centro da distribuição. Então nós apresentamos uma série de medidas que nos remetem ao centro da distribuição e, portanto, eles nos trazem essa informação relevante sobre a distribuição de frequência dos dados, certo? Só que além das medidas de tendência central, como a média, as diferentes médias, a moda, a mediana, nós também trouxemos algumas medidas referentes a outros pontos da distribuição, né, que eram os percentis, etc. E agora nós vamos trazer medidas de dispersão. Essas medidas de dispersão, referente aqui à aula 9, elas basicamente medizem o quão distante, em média, né, de forma superficial, os dados se encontram distantes do centro da distribuição, ou se encontram distantes, né, da sua medida de tendência central, sendo a média. Então, essas medidas de dispersão são diferentes formas, né, de mensurar como esses dados encontram-se concentrados ou dispersos, né, em torno da sua medida central. Tá? Em geral, eu posso caracterizar os dados aí pela sua semelhança e pela sua variabilidade. Então, digamos que as medidas de dispersão, elas me remetem, né, à confiabilidade, ou me remetem ao grau de informação contido nas nossas medidas de tendência central. Então, essa é a função, digamos assim, das nossas medidas de dispersão nesse contexto que nós estamos trabalhando. Tá? Então, quanto maior for a variabilidade, né, a gente diz que menos informativo vai ser, por exemplo, a nossa média. Né? Por quê? Porque se os dados estão mais distantes, em média, da nossa média, ou seja, se eles estão mais espalhados, ou seja, se existe uma frequência alta, mesmo nos casos mais extremos, então a nossa média ela vai trazer menos informação do que se eu tiver uma distribuição bem comportada, né, com uma massa central mais pronunciada e uma massa menor nos casos mais extremos da cauda da distribuição. Tá? Então, um exemplo aqui de dois trabalhadores, eu tenho um trabalhador A, e aqui é a produção dele. Ele produz 70, 71, 69, 70, 70. E um trabalhador B que produz 60, 80, 70, 62, 83. Suponha que seja uma medida de produtividade arbitrária. Tá? Então, se eu calcular as duas médias, né, dos dois trabalhadores, o trabalhador A ele possui média de 70, o trabalhador B possui média de 71. Só que note que o trabalhador A ele é bem mais confiável, digamos assim, porque os valores dele são bem mais consistentes. Os valores eles são concentrados, né, em torno de um valor central. Então, quando eu olho para a média do trabalhador A, essa medida de 70 ela me dá bastante informação. Já quando eu olho para o trabalhador B, note que os valores são bem mais dispersos, né, tem valores discrepantes para cima e para baixo. Então, a média 71 ela me diz muito menos, né, para o trabalhador B do que para o trabalhador A. Então, essa é um pouco da lógica da questão das medidas de dispersão. Tá? Eu tenho aqui, então, várias medidas. Uma bem comum, a medida de amplitude total, que ela seria então a diferença entre os valores extremos do meu conjunto de dados. Aqui, ou seja, eu pegaria o maior valor, o menor valor, tomaria a diferença, então eu teria a minha medida de amplitude. Certo? A gente até já trabalhou ela quando está falando em amplitudes de classe. Né? Dentro de uma classe, eu pegar o maior ou o menor valor, eu tenho uma amplitude de classe. A amplitude total então seria o maior menos o menor valor dentro dos dados. Tá? Então nesses dois, eu tenho aqui mais uma vez os dois trabalhadores e eu tenho aqui os cálculos das amplitudes de cada um desses trabalhadores. Aqui eu tenho o maior valor do trabalhador A, que seria 71, e o menor valor, que seria 69. Então 71 menos 69, a minha amplitude seria de 3. Então essa medida de amplitude ela me remete então a esse grau de dispersão dos dados. Já de forma análoga aqui para o trabalhador B, né? Se eu pegar o maior valor 80 menos o menor valor 60, eu tenho uma diferença, uma amplitude total de 20. Então note que a amplitude do trabalhador B ela é bem maior do que a amplitude do trabalhador A. Então essa medida é uma primeira medida que ela retrata essa dispersão dos dados, né? Que foi tratada no slide anterior. Então, uma desvantagem do uso da medida de amplitude total é que ela vai considerar apenas os valores extremos. Então, o que acontece com outros valores que não sejam o 71 e o 69, eles são ignorados nessa medida.
Então, eu posso ter alguma configuração, né, que os valores extremos não retratam fielmente o que está acontecendo dentro da distribuição. Tá? Então, isso seria uma desvantagem do uso da medida de amplitude total. E eu tenho um caso aqui, por exemplo, né, dois casos que eu tenho a mesma amplitude, o menor valor é 1, o maior é 10, só que dentro os valores são totalmente diferentes. Tá? Outra medida de dispersão seria o desvio quartil. Ela vai ser dada aqui pela diferença entre os valores do terceiro e do primeiro quartil. Lembrando que o quartil, os quartis, né, são os valores que eu divido a distribuição em 4 partes. Né? Então eu teria 3 medidas de quartil. Né? O primeiro quartil seria o que divide os primeiros 25% da distribuição. O segundo quartil, ou mediana, seria o que divide a metade da distribuição. O terceiro quartil seria o que divide os 75% da distribuição. E assim por diante. Certo? Então, o desvio quartil, eu pego o terceiro quartil, subtraio do primeiro e divido por 2. Uma média. Aliás, uma subtração, não é bem uma média, né? Então, um exemplo. Eu tenho aqui um conjunto de dados, né? Aqui está organizado uma tabelinha de frequência. Então, 10, 20, 30, 40, 50. E aqui é a frequência de cada um deles. Né? 3, 5, 7, 6 e 1. Aqui eu tenho a frequência acumulada, né? Só para facilitar nossas contas aqui. Aqui é só somando, né? O valor anterior. Então, se eu quiser calcular a minha... Aliás, eu preciso primeiro identificar quem são os quartis 1 e 4. 1 e 3, né? Para poder calcular o desvio quartil. Então, a posição do meu elemento quartil 1, né, seria pegar o total. São 22 observações, dividido por 4. Né? E aí eu tenho o meu primeiro quartil da distribuição, ele vai estar na posição 5,5. A posição 5,5, ela está aqui, ó. Aqui tá, até o primeiro, segundo, terceiro elemento estão aqui, o quarto, o quinto e o 5,5 está dentro da posição 20. Né? Então o nosso primeiro quartil seria 20, nesse caso da distribuição organizada em classe. Já o terceiro quartil, eu pego 3 vezes esse valor. Né? Então seria 3 vezes 22 por 4, é a posição 16,5. A posição 16,5 ela está aqui após, né? Após o 15, né? 15 é aqui, então o elemento 16 está aqui dentro, 16,5 está aqui dentro. Então o nosso quarto quartil aqui, nesse caso, seria 40. Nosso terceiro quartil, desculpa, seria 40. Tá? Então agora eu tenho um primeiro e um terceiro, só substituir na fórmula. E eu chego num desvio quartil de 10. Então essa medida ela me remete aí à amplitude dos dados, né? A dispersão dos dados, melhor dizendo. Só que mais uma vez, ela tem uma vantagem, porque ela desconsidera os demais valores. Eu só estou considerando 2 valores da distribuição. Né? Então, qualquer coisa que não seja o quartil 3 e o quartil 1 vai ser desconsiderado dos dados. Então, acaba sendo uma medida com problemas. Né? Um problema semelhante aí à amplitude total que foi mostrado no slide anterior. Outra medida seria o desvio médio. Então, ela seria a média dos valores absolutos dos desvios tomados com relação à média ou com relação à mediana. Então, o desvio médio ele seria dado por essa expressão aqui, seria o módulo, né? Essas barrinhas aqui indicam que eu não estou considerando o sinal. Isso aqui eu posso entender como sendo uma distância, tá? Então, a distância de cada observação I para a sua média ou a sua mediana, que no caso estou tomando a mediana. Então, seria a soma da distância de cada valor com relação à sua mediana. Note que se eu não tivesse esse módulo aqui, se fosse um parênteses, por exemplo, a gente viu por a propriedade do somatório que, por uma propriedade da própria média aritmética, que essa soma seria zero. Né? Quando eu boto os somatórios aqui, eu evito que os valores se anulem, né, ao redor da média. Então, aqui seria a fórmula para o meu desvio médio. Se eu usar a mediana, é a mesma coisa, só que em vez de utilizar a média, aqui eu uso a mediana dentro do parênteses. Então aqui seria a distância, né, média de cada valor com respeito à sua mediana. Tá? Então vamos para um exemplo aqui. Então eu tenho esse conjunto de dados, eu tenho aqui a média igual a mediana, que é 20. Convenientemente escolhi aqui um conjunto de dados cuja média seja igual a mediana, seja igual a 20. Então se eu tomar a distância, né, ou a diferença entre cada valor e a sua média, ou então a sua mediana, eu vou ter aí 17 menos 20, menos 3, 18 menos 20, menos 2, e assim por diante. Como eu disse, essa soma, ela dá 0, né? Então por isso que eu tomo o módulo dela aqui. Quando eu tomo o módulo dela, o que eu tenho? Menos 3 ficou 3, menos 2 ficou 2, menos 1 ficou 1, 0 ficou 0. Né? Ou seja, quando eu tomo o módulo eu ignoro o sinal, então eu pego só a parte positiva, e a minha soma vai dar 12.
Logo, o meu desvio... como é o nome? Meu desvio médio aqui, né? Vai ser então dado por 12, que é a soma total aqui, dividido por 7, né? Que serão 7 observações. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Então 12 por 7 dá 1,71. Então essa aqui será uma outra medida de dispersão dos dados. Tá? Seguindo aqui na aula 10, a gente vai continuar falando de medidas de dispersão. Né? E aqui eu vou apresentar a medida de dispersão mais utilizada. Né? Vocês provavelmente se depararam com essa medida em algum momento aí da vida de vocês. Quando foram fazer alguma prova de concurso, um vestibular, né? Alguma coisa assim. E geralmente eles apresentam a nota média e apresentam o seu desvio padrão. Esse desvio padrão ele é dado pela média dos quadrados dos desvios com relação à média. Né? Então o desvio médio, note lá, ele é o módulo dessa diferença entre o xi e o x barra. Aqui ele é o xi menos o x barra elevado ao quadrado. Tá? O desvio padrão ele é dado então pela raiz quadrada dessa média. Tá? Então aqui a média é o xi menos x barra ao quadrado sobre n. E eu tomo a raiz quadrada desse valor. Então esse valor aqui é o nosso desvio padrão. Quando a gente está trabalhando com dados amostrais, ou seja, eu não estou usando a população toda para fazer essa conta, né, eu faço uma correção nessa medida para que ela me remeta ao verdadeiro valor populacional. Tá? E com essa adaptação eu troco, em vez de dividir por n, em vez de fazer uma média com relação a n, eu faço com relação a n-1. Mais adiante, no curso, quando a gente estiver falando de estimadores, né, das propriedades dos estimadores, aí vocês vão entender direitinho como é que se dá esse procedimento, né, trocar aqui o n por o n-1. Na verdade é uma correçãozinha para poder chegar num estimador melhor. Então esse estimador aqui ele é mais próximo para dados amostrais, né, do verdadeiro valor da população do que esse aqui. Então vamos para mais um exemplo. Então temos mais uma vez o nosso conjunto de dados. A nossa média aqui é 20. Vamos calcular então o nosso desvio padrão. Vamos lá, somatório de xi menos x barra ao quadrado. Mais uma vez, aqui é o xi menos x barra. Né? Aqui eu elevei ele ao quadrado. Então 17 menos 20, né, que seria a nossa média, seria menos 3. Se eu levar ao quadrado fica 9. Menos 2 vai ficar 4, menos 1 vai ficar 1 e assim por diante. Então se eu somar, eu vou ter esse valor de 28. Então eu já tenho aqui o nosso numerador. É isso? Nosso denominador ele é n menos 1. Então é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, menos 1, 6. Então o nosso desvio padrão vai ser raiz quadrada de 28 dividido por 6, que vai dar 2,16. Tá? O desvio padrão ele não é assim tão difundido à toa, né? Ele possui algumas propriedades que são bem interessantes. Primeiro, algumas propriedades mais básicas. Se eu somar ou subtrair um valor constante c em cada elemento do conjunto de dados, o desvio padrão não se altera. Então se eu somar uma constante em cada valor, cada xi, né, eu somar uma constante, esse valor não se altera. Tem aqui a prova. Ó, esse eu chamei aqui de S', né? Vai ser a mesma fórmula do desvio padrão que tinha antes. O que mudou? Aqui em vez de ser xi, é xi mais c, que é uma constante qualquer. E aqui o x barra, note, se eu somar c em cada xi, né, o x barra também vai ficar somado com c. Então eu posso cortar esse c com esse c e eu volto para a fórmula original. Então eu somei ou subtraí um valor, né, constante, e isso não alterou o nosso desvio padrão. Se eu multiplicar ou dividir por um valor constante cada elemento, né, do conjunto de dados, o desvio padrão então fica multiplicado ou dividido por esse valor. Então, mais uma vez, a prova é semelhante à anterior. Então aqui eu tenho a fórmula do desvio padrão, a diferença é que em vez de eu ter xi, eu tenho c vezes xi, em que c é uma constante qualquer que eu estou multiplicando xi. Mais uma vez, se eu estou multiplicando todos os termos de uma soma, de uma média, né, a média vai ficar multiplicada também por c. Então aqui eu consigo tirar esse c de dentro do parêntese, só que ele sai ao quadrado, né, porque aqui está elevado ao quadrado. Então eu tenho c ao quadrado vezes a fórmula original, somatório de xi menos x barra ao quadrado sobre n. Esse c ao quadrado ele sai da raiz e ele perde o quadrado. Então fica c vezes, e aqui é a fórmula original, então fica c vezes a fórmula de desvio padrão. Então se eu multiplico cada elemento por uma constante c, o desvio padrão também vai ficar multiplicado por essa constante. Tá? Uma outra propriedade, o desvio padrão ele é maior que o desvio médio. Tá? É mais uma relação aí entre as duas medidas. Aqui está aqui a síntese, né, de uma das principais propriedades
do uso do desvio padrão. Muitos eventos na natureza, principalmente eventos de origem biológica, né, alguns eventos de origem social, eles obedecem essa formulação que vocês estão observando aqui. Eles seguem uma distribuição que nós temos que é uma distribuição normal, ou então uma distribuição gaussiana. Lembre-se que eu falei para vocês que existe uma tendência dos dados se aglomerarem no centro da distribuição. Então, note que os valores aqui do centro dessa distribuição hipotética aqui, eles são mais frequentes, né? Aqui é a frequência. Então, os valores extremos são bem pouco frequentes, ou seja, quase não acontecem, né? E os valores centrais, eles tendem a acontecer com maior frequência. Só que eles acontecem observando uma constante, né? uma regra. Se você pegar a média, né? No caso aqui a média vai ser igual à mediana, com a distribuiçãozinha simétrica. Então, vamos tratar um pouquinho já de assimetria. E você tomar um desvio para o lado e um desvio para o outro, ou seja, eu tenho aqui a média da distribuição. Eu somo um desvio e subtraio um desvio. E aí eu tenho um intervalo, né? Aqui a média menos um desvio, a média mais um desvio. Dentro desse intervalo eu tenho aproximadamente 68% das observações. Então note que se eu souber a média e souber o desvio, eu já consigo ter uma inferência boa sobre uma boa parte dos indivíduos que compõem essa população. Entendeu? Então, a partir de uma pequena amostra, eu consigo obter uma informação mais geral. Por exemplo, suponha que fosse a altura de vocês. Então, aqui a altura fosse, sei lá, 150. E o desvio fosse 10. Né? Ou seja, isso é uma altura média de 1,70. Tá? E o desvio padrão fosse 10. Então, eu estou dizendo para vocês que entre 1,60 e 1,80 estão 68% de vocês. Tá? Então, se eu andar agora 2 desvios para cada lado, ou seja, eu pego a média, subtraio 2 desvios e somo 2 desvios. Então, no caso do nosso exemplo, se fosse 150, né, ou 170, e o desvio de 10, então 170 menos 20, né, menos 2 desvios, 2 vezes 10, eu tenho entre 150 e 190, eu vou ter 95% de vocês. Tá? Então, eu consigo observar um fenômeno populacional a partir de praticamente 2 medidas, só tendo a média e o desvio padrão. E esse formato aqui, ele é probabilístico, claro, né? Não é perfeito, mas ele é verificado se a amostra for suficientemente grande para muitos fenômenos naturais. A maioria dos fenômenos naturais seguem, né, esse tipo de distribuição. Tá? Então, nós vamos estudar ela com profundidade, né, nos cursos de inferência, na distribuição gaussiana, e vamos ver por que ela é tão especial. Uma medida que está intimamente ligada com o desvio padrão é a variância, né, que ela nada mais é do que o desvio padrão elevado ao quadrado. Então é a mesma fórmula anterior, só que eu elimino aqui aquela raiz quadrada que estava explicando. Aqui eu estou dividindo por n-1, ou seja, a versão corrigida para dados amostrais. Certo? A variância ela tem algumas propriedades, que elas são, muitas delas, análogas às propriedades do desvio padrão. Se eu somar ou subtrair um valor constante de cada lado, a variância não se altera, né? Ou seja, se eu somar e subtrair um termo constante aos dados, isso não afeta a variância, como não afeta o nosso desvio padrão. Se eu multiplicar ou dividir por uma constante, né, cada elemento do conjunto de dados, a variância ela fica multiplicada ou dividida pelo quadrado dessa constante. Lembra lá, se eu tinha um desvio padrão e eu multiplicava cada termo por uma constante, o desvio padrão ficava multiplicado por essa constante. Só que uma variância é o desvio padrão ao quadrado, né? Então eu não tenho mais aquela raiz quadrada para tirar o termo ao quadrado aqui de dentro. Então, se eu multiplicar cada termo por uma constante aqui, ela vai sair o quadrado da constante vezes a variância. Certo? Se eu considerar dois conjuntos de dados, aqui N1 e N2, em que cada conjunto de dados eles têm, né, N1 participantes e N2 participantes, ou seja, duas amostras, né? E uma delas tem variância S1 e outra tem variância S2, desculpa, que é 1, 2. E eu chamo essas variâncias de variâncias parciais, né, ou seja, variância de cada subgrupo desse. E as médias de cada subgrupo desse é x/1 e x/2, que eu também vou chamar de médias parciais. Eu consigo chegar na variância global, ou seja, considerando todos os indivíduos, fazendo uma média ponderada. Essa média ponderada é dada pela essa expressão aqui abaixo. Ela é a média aritmética ponderada das variâncias parciais, ou seja, eu tenho aqui a primeira variância e a segunda variância. E quem é o peso dela? O peso dela vai ser N1 menos 1, ou seja, o número de elementos da primeira amostra menos 1. E aqui o peso da variância 2 vai ser o número de indivíduos da segunda amostra menos 2. E aqui eu tenho a variância ponderada das médias parciais.
Então é só outra forma de expressar. Aqui é só a aplicação de fórmula. Então, suponho que eu tenho esse exemplo, eu tenho um grupo de 50 rapazes, que eles têm a média 1,72 e a variância 36,69. E eu tenho agora um grupo de 40 moços, que tem a altura média 1,61 e tem uma variância aqui de 27,04. E eu quero saber qual é que é a média, a variância de desvio padrão dos dois grupos. Tá? Para calcular a média, basta eu fazer a média dos dois grupos, né? Basta eu fazer uma média ponderada, em que eu tenho aqui a altura do primeiro grupo vezes a quantidade de indivíduos, né? O peso é o número de indivíduos desse grupo, mais a altura do segundo grupo, mais o número de indivíduos desse grupo, e o denominador aqui é a soma dos pesos, né? Ou seja, a soma dos indivíduos em dois grupos. Então eu chego no valor médio de 1,6711. Já para eu calcular a variância, eu tenho que usar aquela fórmula que eu empregado anteriormente, essa fórmula aqui. Né? Basta então substituir os valores, vou chegar nesse valor aqui de 62,27. Então a minha variância é 62,27. O desvio padrão ele é 7,89. Basta tirar a raiz quadrada, né, da variância. Importante salientar o seguinte: o desvio padrão ele tem a mesma unidade de medida dos valores, né, do XI. Como assim? Se aqui está em centímetros, né, então o nosso desvio padrão ele também está em centímetros. E a nossa variância está em centímetros ao quadrado. Então, só para vocês se tocarem aí desse detalhe. Aqui mais uma vez, né, só com essas duas informações, o desvio padrão e a média, eu conseguiria calcular aqueles intervalos que eu mostrei para vocês antes. Né? Intervalo de 68%, 95% e 99%. Bastava somar e subtrair um desvio, ou dois desvios, ou três desvios, e eu teria, em média, né, eu teria uma ideia de como se dá a distribuição da altura desses dois grupos que foram tratados aqui. Eu tenho algumas relações empíricas entre as medidas de dispersão. Essas relações elas remetem muito àquelas lá do Fischer, né, que foram apresentadas quando a gente estava tratando das relações lá entre aquelas outras medidas, né, que a gente havia trabalhado anteriormente. Tá? Aqui eu tenho que o meu desvio médio ele é aproximadamente 4/5 do meu desvio padrão, e meu desvio quantílico, quartil, né, que é desvio quartil, ele é mais ou menos 2/3 do meu desvio padrão. Então, note aí que se eu usar o desvio médio, eu vou tender a gerar um valor mais próximo, né? E o desvio quartil tende a gerar um valor aí um pouco inferior ao meu desvio padrão. Eu tenho dois exemplos aqui. Eu tenho aqui um conjunto de dados, e aí eu tenho o meu desvio médio, que foi calculado já anteriormente, e eu tenho o meu desvio padrão. Se eu substituir aqui na fórmula, né, eu vou ter que o meu desvio médio 1,71, que ele é aproximadamente 4/5, né, de 2,16. Né? Se você fizer a conta que 4/5 de 2,16 dá 1,73. Então é um valor bem aproximado. Então é uma medida de bolsa para você relacionar as variáveis. Tem ainda outras medidas, né, que são menos frequentes, né, o uso é menos frequente, que são as medidas de dispersão relativa. Elas permitem comparar fenômenos diferentes, mesmo quando eles têm unidades de medidas diferentes. Eu tenho aqui desvio quartil reduzido, que agora em vez de eu dividir por 2, né, o meu desvio quartil, eu divido por 2 vezes a mediana. Eu tenho ainda outros coeficientes de variação de Pearson, que eu tenho a média, eu tenho o nosso desvio padrão dividido pela média. Tem outros desvios, outras medidas, né? Aqui eu tenho o desvio padrão dividido pela mediana. Aqui eu tenho mais um coeficiente de variação quantílico, que é a diferença do terceiro primeiro quartil dividido pela soma do terceiro com o primeiro quartil. Então todas essas medidas são medidas que visam aferir aqui a dispersão. Da mesma forma que nós tínhamos várias medidas de posição, medidas de tendência central, várias médias, né, média, modo, mediana, aqui nós também temos várias medidas de dispersão relativa. A mais importante delas, de longe, é o desvio padrão, certo? Então, inclusive na prova, será que vai ser mais explorada, né, entre elas. E se eu utilizar alguma outra dessa aqui, eu boto a fórmula lá para vocês. Tá. Aqui é a nossa última aula, né, do último conteúdo que foi apontado que vai cair na prova, tá? Que é assimetria e curtose. Para poder falar de assimetria e curtose, a gente tem que fazer essa definição aqui de o que são momentos. Né? O que são momentos? Eles seriam quantidades numéricas, eles são utilizados para descrever uma distribuição de frequência.
Então, se eu tivesse várias medidas daquelas que eu mostrei para vocês, medidas de tendência central, a média, mediana, de duas distribuições, o desvio padrão, variância, etc., de duas distribuições de frequência, eu não consigo caracterizar essas distribuições de frequência só com base nessas medidas, certo? Então os momentos eles vêm para, digamos assim, preencher esse vácuo, porque os momentos eles permitem caracterizar de fato uma distribuição. Estou dizendo, se eu tiver uma lista de se uma distribuição tem n momentos, aquilo ali é a identidade dela. Ou seja, basta eu saber dos momentos, né? Conhecer os momentos da distribuição, eu sei de que distribuição que a gente está falando. Tá? E a gente vai ver que elas são a generalização de medidas que já foram apresentadas. Por exemplo, média e variância. Elas são alguma forma de momentos. Tá? Eu tenho os momentos ditos de ordem natural, que a gente vai chamar aqui de ordem R, né? Ele é dado por essa expressão. Ele é um Mzinho, né, indicando momento, M' e o R para indicar que a ordem dele, né, é a ordem correspondente a esse Rzinho minúsculo. E nada mais é do que o somatório das variáveis, né, das observações, do valor elevado a R, em que R é a ordem dele. Então se aqui é ordem 1, então é x elevado a 1. Essa é a soma de x. Se é a ordem 2, então é x elevado ao quadrado. Então é a soma de x ao quadrado, assim por diante. Certo? Se eu pegar o primeiro momento natural, ou seja, em que R é igual a 1, né, ou seja, o M1 aqui, ele vai me dar exatamente a soma de xi sobre n, que é nada mais que a nossa média aritmética. Então a média aritmética ela é um momento. Tá? Então, perceba, eu estou definindo agora o conceito de momento. O conceito de momento ele é mais amplo, né, do que os conceitos das medidas que nós apresentamos até o momento. Então, ela é uma generalização. Além do momento natural, né, eu tenho esses momentos ditos centrados na média, que nada mais é do que eu desloco, digamos assim, cada observação com respeito à sua média, subtraindo ela. Tá? Então, eu deixo de ter aquela linha aqui, né? Então fica só MR, que é o momento, e eu sei que esse momento é centrado na média. E aqui eu tenho xi menos x barra elevado a R, em que R é a ordem, né, desse momento centrado na média. Tá? Se eu pegar o segundo momento centrado na média, ou seja, em que R é igual a 2, o que eu vou ter é exatamente a minha variância, né, que é o somatório xi menos x barra ao quadrado sobre n. Aqui minha variância é populacional, né? Essa seria a minha variância, a medida de variância. Tá? Então, o conceito aqui de M2 se aplica ao momento centrado, segundo momento centrado na média, é dado pela variância. Tá? Agora eu posso ter outras medidas, que não são medidas de posição, como a média, e não são medidas de dispersão, como a variância. Eu tenho, por exemplo, a minha medida de assimetria. Ela mede o grau de deformação de uma curva de frequência. Por exemplo, eu digo que uma curva ela é simétrica se a minha moda foi igual à minha mediana, que ela foi igual à minha média. Se essas três medidas são iguais, eu tenho uma curva perfeitamente simétrica. Ela segue mais ou menos aquele desenho que foi mostrado anteriormente, em que ela digamos assim, ela tem um valor central que divide os dois pedaços em partes iguais. Tá? Mas ela pode ter uma simetria positiva, né, se eu tenho um caso que moda menor que a mediana menor do que a média, ou uma simetria negativa, em que eu tenho uma moda maior do que a mediana, maior do que a média. Eu posso ilustrar isso aqui no gráfico. Né? Então você vê que nesse exemplo, por exemplo, aqui em que eu tenho que a moda é menor do que a mediana, em que é maior do que a média, ou seja, eu tenho uma simetria positiva, você nota que a curva é um pouco torta, né, aqui para o lado, para a origem. Né? Ou seja, ela não é perfeitamente... Se eu cortar ela aqui na mediana dela, ela não vai dividir em duas partes iguais. E já se eu tenho uma simetria negativa, né, que eu tenho um caso que a minha média ela é menor do que a minha mediana, que é menor que a minha moda, eu tenho um desvio aqui para a esquerda. Né? Então eu tenho um desvio aqui para o outro lado. Então o grau, né, o quão acentuado é essa concentração, né, de frequência de um lado ou de outro, eu chamo de assimetria. Tá? Então o grau de assimetria é dado pela relação entre essas medidas. Nós temos medidas próprias, né, para medir a assimetria. Por exemplo, uma mais conhecida aqui, o coeficiente de Pearson. Vocês vão lembrar daquelas medidas que a gente tratou, que era a relação empírica entre moda e mediana. Né? Então vocês conseguem transpor aquele conceito para cá. Então o coeficiente de Pearson ele vai ser dado ou pela diferença aqui entre a média e a moda, dividido pelo desvio padrão, ou, né, o que seria equivalente naquela relação empírica, 3 vezes a média menos a mediana, dividido pelo desvio padrão. Esse coeficiente ele varia entre -3
até 3, né? Então quanto menos 3, mais negativamente assimétrica, e quanto mais perto de 3, mais positivamente assimétrica. Eu tenho ainda outros coeficientes relacionados aos quantis, né, os percentis da distribuição. Eu tenho aqui o coeficiente quartil de assimetria, ele vai ser dado por essa fórmula aqui, ó. Aqui é o terceiro quartil, menos 2 vezes a mediana, mais o primeiro quartil, dividido pela diferença aqui entre o terceiro e o primeiro quartil. Aqui é semelhante, só que em vez de pegar o terceiro e o primeiro quartil, eu pego o nono decil, né, ou então o 90º centil, e aqui o primeiro decil ou 10º centil. Tá? É a mesma ideia. E aí eu aplico a mesma fórmula anterior. Esses dois coeficientes eles variam aqui entre menos 1 e 1, e a lógica é semelhante, a interpretação deles. Né? Quanto mais perto de menos 1, quer dizer que eu tenho uma distribuição mais assimétrica negativa, quanto mais perto de 1, uma assimétrica positiva. Eu tenho ainda o coeficiente momento de assimetria, né? Que esse coeficiente momento ele usa os conceitos de momento. Ele vai pegar o terceiro momento centrado na média, ou seja, esse cara aqui é o somatório de xi menos x bar elevado ao cubo, dividido pelo nosso desvio padrão aqui elevado ao cubo, né? O s ao cubo. Tá, beleza. Então aqui eu tenho um exemplo, eu já tenho calculado aqui a moda, mediana, a média, desvio padrão e o terceiro momento, né, desse conjunto de dados aqui. Então eu consigo calcular aqui todas as nossas medidas todas aquelas medidas de assimetria, né? Então tenho aqui no caso uma desvantagem, né, de utilizar medidas baseadas em quantis, né, que elas me geram aqui uma assimetria de zero, né? Ou seja, para ela eu teria uma distribuição simétrica se eu considerar só essas medidas. Já quando eu olho para as medidas de Pearson e a medida dos momentos, né, eu tenho valores negativos, né, que me indica aqui uma distribuição assimétrica negativa. E aí você olha aqui para a distribuição, você vê mais ou menos isso, né? Ela é constante aqui, os mesmos valores, né, e você tem um valor acentuado maior aqui no 4. Então ela tem digamos assim, uma frequência maior, né, no valor superior aqui da distribuição, no caso o valor 4. Uma outra medida, além da assimetria, é a curtose, né? Ela vai mostrar aqui o grau de achatamento da curva de frequência. Se eu pegar aqui o gráfico, né, então eu tenho algumas possibilidades. Eu tenho uma curva que eu digo que ela é leptocúrtica, quando ela é bem concentrada, aqui em torno do meio da distribuição. Então note que a maioria dos dados eles estão bem perto, né, do centro da distribuição. Então ela é estreitinha aqui, né? Eu chamo ela de leptocúrtica. Já ela pode ser mesocúrtica, que seria um intermediário, e platicúrtica, se ela estiver bem distante, né? Ou seja, os valores estão bem dispersos, né, com relação ao centro da distribuição. Nesse caso aqui, você nota que provavelmente eu vou ter uma medida de dispersão já bem maior, né? Por exemplo, um desvio padrão, né, uma variância vai ser bem superior nessas distribuições mais platicúrticas do que nas leptocúrticas, que aqui eu tenho os valores todos mais perto do centro, então aqui eu tenho os valores mais distantes do centro, certo? Então essa é uma ideia do conceito de kurtose. Eu tenho também medidas de kurtose, né? Tem uma medida aqui baseada nos percentis, diferença aqui do terceiro com o primeiro quartil, dividido por 2 vezes aqui o centil 90 menos o centil 10. Eu tenho um valor de referência aqui. Se o K for exatamente 0,263, eu digo que ela é mesocúrtica, ou seja, aquele caso intermediário. Se o K for maior do que 0,263, eu digo que ela é platicúrtica, ou seja, aquela mais achatada, né? E já, se ele for menor do que 0,263, eu digo que ela é leptocúrtica, ou seja, ela é mais concentrada em torno do centro da distribuição. Tá? E o coeficiente dos momentos de kurtose, né? Aqui é baseado também nos momentos da distribuição, que é o M4 dividido por S4. M4 é o quarto momento centrado na média, né? Lembra que é somatório de xi menos x bar elevado a 4, né? Dividido pelo S elevado a 4 ou a variância ao quadrado, né? Você que sabe. Eu também tenho os valores de referência. Se B é 3, eu digo que ela é mesocúrtica. B menor que 3, platicúrtica. B maior que 3, leptocúrtica. Certo? Então são medidas também para medir, para trazer aqui referências ao grau de achatamento dessa curva. Tá? Também tem um exemplo. Aqui eu tenho desvio padrão. Aqui eu tenho um quarto momento já calculado para esse conjunto de dados aqui. E eu consigo calcular tanto
nosso indicador de kurtose baseado nos quartis, quanto baseado nos momentos. Né? Então, se eu substituir os valores aqui, quartil 1 em 4, 4 menos 2, dividido aqui por 2, 5 menos 1, dá 0,25, ela é menor do que 0,263, então ela é leptocúrtica. E eu chego à mesma conclusão aqui pelo indicador dos momentos. Né? Aqui é só tomar o quarto momento, né? Somatório de xi, a quarta, né? Sobre n, dá 19,75, eu chego no valor de 5,6, como ele é maior que 3, então também chego à mesma conclusão de que ela é leptocúrtica. Ou seja, nesse caso ela é mais concentrada, né, no centro da distribuição.